Armindo Tiago revelou estar infectado com o novo coronavírus através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social na tarde desta terça-feira. Apesar de ter testado positivo, o ministro da Saúde diz não ter sintomas e goza de boa saúde. De acordo com o comunicado, o teste foi realizado na manhã de ontem, 12 de outubro, como rotina de preparação para uma viagem ao exterior. Ainda através do mesmo comunicado, o ministro da Saúde avança que muitos terão este vírus em algum momento da sua vida e que ninguém neste mundo pode dizer que está imune ao novo coronavírus. Em cumprimento do protocolo sanitário emanado pelo Ministério da Saúde, o ministro encontra-se em isolamento domiciliar. O Conselho de Ministros realizou, hoje, dia 13 de outubro de 2020, a sua 37ª sessão ordinária. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que delega competências ao Ministro da Economia e Finanças para proceder às transferências orçamentais extraordinárias às autarquias locais no exercício econômico de 2020. O decreto atribui a competência ao Ministro da Economia e Finanças para definir, por despacho, o montante a transferir para cada uma das autarquias locais que registraram redução da transferência do Fundo de Compensação Autárquica no corrente exercício econômico. A sociedade civil e políticos apontam as eleições turbulentas, manchadas por violações dos direitos humanos e o uso da força por parte da PRM como sendo retrocessos da democracia multipartidária no país. A preocupação foi apresentada nesta terça-feira em Quilimane, num debate da sociedade civil sobre os 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. Outros aparecem com subproteção da polícia, outros subproteção dos órgãos eleitorais, então aí partimos numa situação de desvantagens. Mas, por outro lado, a democracia atual é tida como a casa dos big men. Desculpa, vou usar esta expressão. Big men, a casa dos grandes corruptos. A minha primeira questão seria: será que a democracia em Moçambique é um projeto acabado ou é uma utopia? Desde a independência até o dia de hoje, quando eu analiso essas eleições, ou seja, desde que começou a haver eleições aqui no país, quando eu as analiso, não encontro nenhuma liberdade, nenhuma justiça e nenhuma transparência dentro deste processo todo. Entretanto, a oficial de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária avança que só com o envolvimento de diversos segmentos da sociedade civil é possível ultrapassar os desafios impostos. A estes ganhos e excelências juntam-se igualmente vários desafios que, com o esforço de todos, podemos ultrapassar. Alguns dos quais têm a ver com a paz social e política que Moçambique tem de fortalecer. O diálogo social e político permanente e inclusivo. A Constituição que trouxe a transição política em Moçambique foi implementado há 30 anos e em 1994 realizaram-se as primeiras eleições multipartidárias. No total, serão 366 guerrilheiros desmobilizados nesta quarta fase, que se encontravam entrincheirados nas bases de Xiringoma, Xemba e Maringue. O processo está a decorrer no Centro de Acomodação de Vunduzi, distrito de Gorongosa. O ato, liderado pelo Grupo Técnico Conjunto do Processo do DDR, arrancou com o registro das forças residuais da Renamo e terminará com a entrega das armas. No seu turno, André Majibir, representante da Renamo no DDR, diz que o processo de desarmamento está num bom caminho. O nosso apelo que fazemos é aquele, né? Vão ser desmobilizados. Significa que estão a deixar a parte armada de lado e para estar integrados na vida civil e desenvolverem todas as nossas atividades lá na comunidade, e com a esperança de que as pessoas lá na comunidade vão nos receber como deve ser
e esperamos que seja mesmo isso. Por sua vez, Eugênio Mussa, chefe da Comissão dos Assuntos Militares no DDR, disse que o processo é irreversível e esta quarta etapa, iniciada nesta quarta-feira, termina a 1 de novembro próximo. Todas as estruturas, posto administrativo, distrito, província, estão prontos para receber os seus cidadãos. E onde estiveram no lado, hoje terão de voltar à comunidade para poder realizar a atividade de desenvolvimento econômico. E é isso que o governo, na pessoa do seu presidente da República, está preocupado em assunto da paz. Entretanto, o mesmo processo já foram realizados nos campos criados em Savane, no Dondo, no Xungue e Xibabava. Importa referenciar que nas 3 ocasiões anteriores da implementação do DDR em Sofala, previa-se que 940 guerrilheiros da Renamo saíssem à vida civil. O secretário-geral da OTM Central Sindical, Alexandre Munguambi, defende a retomada das negociações de reajuste salarial, uma vez que a suspensão do diálogo nunca esteve associada a motivos econômicos. Alexandre Munguambi falava esta terça-feira em Maputo, por ocasião da celebração do 44º aniversário da criação da OTM Central Sindical. A suspensão das negociações nunca foi por motivos econômicos, como estranhamente nos últimos dias tomamos conhecimento de que esta é a nova tese unilateral defendida por alguns empregadores. Por outro lado, quando celebramos o memorando de entendimento de suspensão das negociações, que agora está sendo rompido por alguns empregadores unilateralmente, não dissemos nunca que esta decisão renova os acordos coletivos, nem outros instrumentos de regulamentação coletiva, porque todos sabemos que isto é da lei e não de memorandos. O secretário-geral da OTM Central Sindical acrescenta que as negociações podem ser feitas de forma setorial, sem recorrer a despachos ou medidas unilaterais. Se a economia registrou prejuízos, devemos discutir na mesa de negociações de cada setor e não recorrendo a despachos ou medidas unilaterais. E mais, estamos a falar de negociações salariais que têm a ver com o que produzimos em 2019 e não o que estamos a produzir em 2020. Por outro lado, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, repudia os ataques armados no centro do país e as ações terroristas na província de Cabo Delgado. Uma vez mais, repudiamos de forma veemente estes ataques contra a nossa soberania, destruição de infraestruturas econômicas e sociais, bloqueio de circulação de pessoas e bens e assassinato de cidadãos inocentes e indefesos. O nosso apelo é de que o governo encontre tão cedo quanto possível a melhor plataforma para a reposição da paz definitiva em todo o território nacional. Até agosto, cerca de 32 mil trabalhadores em mais de 1.000 empresas tiveram contratos de trabalho suspensos e mais de 1.600 trabalhadores em 27 empresas perderam definitivamente os seus empregos. A decretação da primeira fase do estado de emergência em abril levou à suspensão sem DAI das negociações de reajuste salarial, o que preocupa a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical. A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, explica que a possível retoma este ano das negociações salariais está refém da decisão do Conselho Consultivo. Neste caso, se há possibilidade de retoma ou não, depende da decisão que a Comissão Consultiva for a chegar. Neste momento, ouvi pela primeira vez aqui, na voz do secretário-geral, nunca sentamos ainda. O que eu queria dizer neste momento aos moçambicanos, em especial aos trabalhadores, é que vamos naturalmente criar condições para
termos a comissão consultiva reunida e aí discutirmos e vermos quais são os mecanismos que vamos usar para iniciarmos de novo as reuniões da comissão consultiva e chegarmos à conclusão. Nessa altura poderemos dizer o posicionamento como governo. Por sua vez, o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, afirma que a revisão salarial vai ser feita por ramo de atividade, apesar de já existirem setores que estão a fazer a revisão de forma aleatória. Fala também do setor do tabaco, que essa que tem registro positivo. Portanto, se há necessidade de nós, a semelhança do que realizamos antes, então estaremos em condições de, caso a caso, em sede do nosso processo consultivo, podemos rever a cada um dos casos. A sociedade civil reitera a necessidade de maior transparência e inclusão no setor da indústria extrativa. No concreto, os ativistas questionam o ponto de situação de Moçambique em relação às últimas recomendações do Secretariado Internacional da Iniciativa da Transparência na Indústria Extrativa, sobretudo no que toca à divulgação de receitas. Bom, é basicamente a questão de inclusão. É basicamente a questão mesmo também da própria transparência. É necessário, de facto, que haja muita prestação de contas, tanto pelo executivo como também pela parte das empresas. É necessário que haja divulgação não só dos contratos e das licenças, mas também das receitas. É por isso que nós estamos aqui a clamar por maior inclusão do Parlamento através da sua atividade fiscalizadora. A maior preocupação é que as receitas da mineração sejam aplicadas a favor das comunidades e não caiam nas malhas da corrupção. Temos que garantir que nenhuma receita seja perdida através da corrupção, tal como nós dissemos, já perdemos muito dinheiro, sobretudo com a corrupção. Então é necessário, de facto, reforçar as instituições que fazem fiscalização e que promovem, de facto, a transparência desse setor. Apesar de reconhecer em parte o esforço do Executivo, a sociedade civil entende que as multinacionais têm um papel a desempenhar, mormente a divulgação dos relatórios no fim de cada exercício econômico. Bom, nós sentimos de facto que existe algum esforço pela parte do governo, só para ver, temos a divulgação dos relatórios regular, isso é extremamente bom, e já existe também a questão dos contratos, a maior parte dos contratos são divulgados, mas apesar de existirem alguns desafios que são relacionados, tal como eu disse, alguns detalhes, não é? Sobretudo, por exemplo, quando se trata de questões de alteração dos contratos, é necessário que esses contratos, a alteração seja divulgada a tempo e hora, nós achamos isto. Questões relacionadas também com o sigilo. Existem muitos artigos que dizem respeito ao sigilo que são colocados em anexo. Nós achamos que é necessário melhorar esse aspecto, trazermos também a informação detalhada nos anexos também para a devida publicação. E nós achamos de facto que sim, no entanto, há vários desafios. Os desafios para nós são colocados mais no sentido de existir maior cooperação pela parte das empresas que têm que também divulgar informação relacionada com os seus exercícios econômicos. Moçambique implementa esta iniciativa desde 2009. Nós entramos nesta corrida, neste desafio, e todo o país que é membro do ATI tem recebido do Secretariado Internacional do ATI visitas de avaliação para monitorar ou aferir o grau de implementação da implementação desta iniciativa. E Moçambique recebeu nesta avaliação este progresso significativo. Isso significa que Moçambique foi avaliado, teve uma primeira avaliação, teve uma segunda avaliação, que é a que eu me referi há bocado, e que houve um progresso em relação àquilo que são ou que foram as recomendações dadas pelo Secretariado Internacional de ATI.
Os assuntos que marcam a atualidade do país, sobretudo os de vertente política, são debatidos aqui no Grande Fórum todas as segundas-feiras, quando são 20h30. O SUF Momad não é uma capulana para ser comprada. Eu acho que a prioridade vai para a paz. Eu penso que para alguns segmentos sociais esse cancelamento chega a ser criminoso. Todos os assuntos que marcam a atualidade você compreende aqui na análise dos nossos convidados de luxo e que representam várias forças vivas da sociedade. É segunda-feira, é 20h30, aqui na Mídia Mais TG. Percorremos vários quilómetros até chegar ao mais recôndito. Trabalhamos com rigor, paixão, responsabilidade e muito bom senso para a formação de uma nação linda e cada vez mais unida. Não tenho água, não tenho energia, não tenho nada. Isso para mim é frustrante. Começa a recolher dinheiro nas casas, a dizer que vão trazer energia, água e por fim não trazem nada. Esta mamã cria bandidos aqui que vendem droga. Eu já tenho brincado, eu aqui na zona, eu mesmo ia fumar. Assim acontece no Vivências do Povo, de segunda a sexta-feira, aqui na Mídia Mais TV. A pensar em si, uma equipa trabalha a todo vapor. Desde o momento que eu gosto, elas também gostam, porque não tem muita diferença. Uma nova casa, um novo cenário, como podem ver. Estás em condições de fazer frente à sua colega, né? Preparar aí folhas de abóbora com arroz branco e carapau frito. Não está a ser fácil, né? Tem aquela aprendizagem, como sempre, que estou a me habituar, né, com as coisas aqui dentro, com os meus colegas aqui, estão me ensinando, né, cada dia. Fiquem ligados à Mídia Mais TV. Todos os domingos, a partir da beira, você merece mais. Vamos continuar a olhar para a informação, nessa altura, a informação do estrangeiro, aqui no Jornal da Mais. A segunda sessão ordinária da 9ª legislatura da Assembleia da República, aberta esta quinta-feira, inicia com uma agenda de 31 pontos, como detalha a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias. As conclusões da Comissão Permanente atinentes à informação do Presidente da República à Assembleia da República pelo termo do estado de emergência. A informação anual de Sua Excelência Presidente da República à Nação, um momento áureo do Parlamento em que o mais alto magistrado da nação vem informar os moçambicanos sobre a situação geral da nação a partir da plenária da Assembleia da República. A proposta de lei que estabelece o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos.
Na mesma ocasião, a Presidente da Assembleia da República reiterou o repúdio aos ataques da autoproclamada Junta Militar da Renamo no centro do país e o terrorismo na província de Cabo Delgado. Esperança Bias apela aos homens de Mariano Nhongo a entregarem as armas. Instamos a autoproclamada Junta Militar da Renamo a parar com as atrocidades que vem perpetrando nas províncias de Sofala e Manica. Basta de terror, de mortes de concidadãos inocentes e de destruição de infraestruturas econômicas e sociais. Entreguem as armas e juntem-se à grande família moçambicana, a vossa família. As bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM também tiveram ocasião para discursar. Em representação da bancada parlamentar da Frelimo, Sérgio Panti deplorou a migração forçada das populações da província de Cabo Delgado que fogem dos ataques terroristas. A bancada parlamentar da Frelimo junta-se à onda de repúdio e solidariedade nacional, levada a cabo pelos moçambicanos e também pelo nosso partido, para a angariação de meios materiais, abrigos e bens alimentares básicos às populações deslocadas. Por outro lado, a bancada da Frelimo explica que foi repugnante a proposta da bancada parlamentar da Renamo de criação de uma comissão parlamentar de inquérito com vista a aferir os promotores dos ataques na província de Cabo Delgado. Estando em causa uma alegada violação de direitos humanos, atentado à soberania, protagonizados pelos terroristas na zona norte e na zona centro do país, nos termos do regimento, a primeira comissão é a comissão competente para apreciar o assunto, porque, segundo reza o regimento, são domínios da primeira comissão a análise dos valores inerentes aos direitos humanos e a sua implementação a nível interno e das convenções internacionais de que Moçambique é signatário. Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique afirma que o governo deve informar aos moçambicanos sobre as medidas de defesa da pátria que estão em curso para acabar com o terrorismo na província de Cabo Delgado. O silêncio do governo sobre a circulação de várias informações no teatro operacional em Cabo Delgado alimenta especulações, rumores e desqualifica os esforços das forças da defesa e segurança. A informação anual do Presidente da República à Nação constitui um dos pontos de agenda da segunda sessão ordinária da 9ª legislatura da Assembleia da República. A bancada do MDM observa que deve ser esclarecida a questão das dívidas ocultas, terrorismo em Cabo Delgado e os ataques no centro do país. O povo moçambicano ainda aguarda com muita paciência para saber quem foram os responsáveis da engenharia financeira que culminou com o rombo de 2,2 bilhões de dólares norte-americanos, vulgarmente conhecido como as dívidas ocultas. Por seu turno, a bancada parlamentar da Renamo afirma que a forma como está a ser implementado o processo de descentralização mostra que a democracia ainda não é efetiva no país. A Renamo defende ainda que se deve dar a devida atenção à proposta de lei de recuperação de ativos. Com este instrumento, a Renamo espera que os corruptos e os seus atos sejam desencorajados. Apesar de não haver vazio legal, com a aprovação da proposta da lei que estabelece o regime jurídico especial da perda alargada de bens de recuperação dos ativos nesta sessão, acreditamos ser um passo rumo à responsabilização dos lesa pátria. Nesta sessão, iremos eleger uma nova Comissão Nacional de Eleições. Temos a esperança que, com o início deste novo ciclo eleitoral, o STAI esteja efetivamente sob a umbrella da Comissão Nacional de Eleições e que os resultados dos próximos pleitos eleitorais sejam justos e credíveis.
O projeto enquadra-se no programa Habita Moçambique, que está a ser implementado pelo Governo através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, visando garantir habitação para jovens em função dos seus rendimentos. O lote de 100 casas evolutivas, cuja primeira pedra foi lançada esta quinta-feira, será implementado de forma faseada e custará aos cofres do Estado 70 milhões de meticais. Neste local serão construídas 100 casas com material convencional do tipo 0, que podem evoluir até tipo 3 em terrenos de tamanho 15 por 30. O projeto será implementado em 2 fases, sendo que a fase que acabamos de testemunhar mostra que os empreiteiros já estão no local, vão iniciar imediatamente com a construção de 45 casas de imediato, e as outras 55 aguardam por um processo administrativo de contratação de empreiteiros que já está em curso. O presidente do Fundo para o Fomento à Habitação vinca que o acesso à terra infraestruturada, apesar de impactar no custo final da habitação, é fundamental para o ordenamento territorial e redução de assentamentos informais. Considerando que estes elementos, primeiro, impactam no custo de habitação e contribuem para a melhoria de qualidade de vida do cidadão, através de melhoria no ordenamento do território e na consequente redução de proliferação de assentamentos informais. Porque a demanda por habitação é maior que a oferta, a submissão de candidaturas já supera as expectativas. Que o nível de candidaturas que foram recebidas desafia-nos a criar e a desenvolver outros projetos de género ao nível da cidade de Maputo para cobrir aqueles jovens que não vão poder ser abrangidos nesta fase do projeto. As maiores dúvidas em relação ao projeto são o preço e o tempo de pagamento. Os beneficiários destas casas vão pagar mensalmente durante 20 anos cerca de 2.782 meticais, sendo que os elegíveis são todos os cidadãos com um rendimento equivalente até 5 salários mínimos. As casas deverão ser entregues num prazo de 8 meses. O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Enéas Comis, garante estarem criadas as condições para o acesso a serviços básicos aos beneficiários das 100 casas. Ao projeto. Ficamos satisfeitos ao ver confirmada que temos escola primária, temos centro de saúde, temos casas para enfermeiros, etc. As infraestruturas são bem necessárias para aqueles que irão habitar nas casas que vão ser construídas e outros que já são residentes. Afinal, o acesso às casas vai obedecer uma distribuição por distritos municipais. E serão divididas em 7 distritos municipais, sendo Camfumo 15 casas, Caxamanculo 15 casas, Camachaquene 15 casas, Camavota 15 casas, Camubuquana 15 casas, Catembe 20 casas e Canhaca 5 casas, perfazendo 100 casas. O impacto que se espera do projeto é a melhoria das condições de habitabilidade dos 100 jovens e os seus agregados familiares, a criação de postos de trabalho diretos e indiretos e contribuição para a consolidação da expansão ordenada do bairro. Não só incentivar a população a adotar a construção em materiais duráveis e resilientes. No mundo, estima-se que 2,8 milhões de mulheres grávidas e recém-nascidos morem a cada ano, ou seja, uma a cada 11 segundos, em circunstâncias evitáveis. De acordo com dados da Unicef, no país, cerca de 29 mil recém-nascidos morrem anualmente devido a infecções durante a gravidez ou complicações no parto, fazendo com que Moçambique esteja na lista de um dos países com índices elevados de mortalidade pediátrica. Com vista a reduzir o índice da mortalidade infantil, a organização denominada Saber Nascer
lança campanha de consciencialização às mulheres. O Saber Nascer hoje está a organizar uma campanha de sensibilização e conscientização para toda a comunidade moçambicana em prol das mortes na primeira infância que tem acontecido. Bem sabemos os indicadores de Moçambique que têm elevadas taxas de mortalidade infantil e também de mulheres durante o parto, e pensamos que era mais do que sem tempo de avançarmos com ações concretas e com movimentos concretos para podermos conscientizar as pessoas. A representante da organização defende que as mulheres precisam saber mais sobre o processo de parto para evitar mortes infantis. As pessoas precisam ter conhecimento sobre o parto, sobre como é que funciona, sobre as transformações que ocorrem no seu corpo e entender que o parto é um processo normal para que possa, dessa forma, salvaguardarmos e garantirmos que haja menos mortes, menos perdas infantis e, no geral, haja um atendimento mais humanizado. Dois indivíduos, sendo um de nacionalidade tanzaniana e outra moçambicana, estão a ver o sol aos quadradinhos nas celas do Comando Provincial da PRM em Nampula, indiciados de tráfico de droga nesta parcela do país. Estes dois cidadãos, por sinal supostos traficantes que se faziam transportar nesta viatura, tinham como posto de partida a província de Cabo Delgado, com o destino ao país vizinho de Tanzânia. Entretanto, para a má sorte dos dois cidadãos, foram interpelados no distrito de Iripau após percorrerem as estradas nacionais número 1 e 13, respectivamente, em Nampula. Contudo, os indiciados negam a sua conexão com o crime, adiantam não saber da proveniência do produto que continha no interior da viatura. 34. Conta lá, como aconteceu até chegar aqui? Não sei. Não sabe? Interpelaram o cara, eu estava no carro de boleia e me levaram para aqui. Não sei. Você é de onde? Vim daqui de Nampula. Como? Vim daqui de Nampula. É de Nampula. Foram interpelados aonde? Conheço aquele senhor. Sim. Interpelaram aonde? Na zona de Iripau. Agora você vai andar com carro sem dinheiro de combustível. Não, aquele teu amigo disse que aquele dinheiro é teu. Era para o quê? Era para aquele dinheiro? Para carregar combustível, para meter combustível no carro. Todo aquele dinheiro? É quanto aquele? Quanto é que é? Quanto é que é? Não chega a 100 aquele. É Deus só. O porta-voz da PRM em Nampula, Zacarias Nakuti, descreve como foi possível a neutralização dos indivíduos. Igualmente, fala uma das drogas que foi possível a descoberta do nome através do teste realizado pelo CERNIC nesta província. Interpelada esta viatura, no momento em que foi interpelada, não apresentava nenhuma característica do produto que portava. No entanto, devido às suspeitas com que a polícia trabalha, estes foram encaminhados ao nosso comando provincial, onde após a revista foi encontrado num teto falso ou numa parede falsa do contentor desta viatura 343 sacos de drogas, concretamente crack e heroína. E isso foi descoberto o nome desta droga através de testes feitos junto do CERNIC. E neste momento está-se a fazer um trabalho para apurar para onde esses indivíduos vinham, mas sabe-se que saíam da província de Cabo Delgado e dizem eles que iam com destino à Tanzânia. Na detenção deste cidadão, foi encontrado igualmente na posse dos mesmos uma quantia de mais de 100 mil meticais, o que se presume que seria usado para subornar agentes da polícia nos postos de controle. Este é um objeto tido como avião de feiticeiros que despenhou na noite de quarta-feira nesta residência. Uma das proprietárias da residência fala de um médico tradicional que teria feito um tratamento na residência com o objetivo de salvar a vida do seu pai, que perdeu a vida na semana passada. Hoje fomos no curandeiro. Hoje falamos, o nosso pai está doente. Depois, eles vieram aqui, vieram lhe arranjar. Quando lhe arranjaram, o medicamento não acabou de lhe arranjar. Eles falaram que antes vamos levar medicamento para vir lhe arranjar. Estava sentindo o que doença de barriga.
Depois eu fui lá, me deram medicamento. Desse medicamento aqui, veritar seu pai, outro beber, outro para se matar com ele que é barriga. Depois eu vi aqui, arranjei tudo. Esse outro medicamento, amarrarem, deixar assim mesmo. Amanhã eles vir lhe arranjar. Depois de amanhã não verão mais até agora. Agora sim, meu pai perdeu a vida. Já um dos mandatários do médico tradicional que teria feito o tratamento na residência afirma que a sua única missão neste local é queimar o objeto. Eu não sei o que aconteceu, só vi receber informação quando eles vieram nos levar. Já não sei. É daí que eu acabei de explicar, não sei, mas sim eu fui mandado para vir poder queimar. Quem mandou? O meu mais velho, Doutor Segredo. Entretanto, o chefe do posto administrativo número 2 afirma que este não é o primeiro caso a se registrar neste bairro. Essa situação não é pela primeira vez que isso sucede aqui no bairro. Várias vezes tem acontecido isso. Por isso, nós estamos aqui para darmos aquilo que é o acompanhamento da situação, para também se solidarizarmos com a família, que a família recentemente se encontra enlutada. O evento insólito juntou centenas de pessoas vindas de diversos bairros da cidade de Quilimane. No local, não se observavam as medidas de distanciamento físico, muito menos o uso da máscara. É assim que estas famílias começam o dia. São crianças e adultos, todos focados no trabalho, justamente com o objetivo de produzir o carvão vegetal, esta que para muitas destas pessoas consideram ser a base para o sustento das suas famílias. Através de sofrer, né? Não tenho marido, meu marido faleceu, agora deixou criança, tenho netas que não tem mais. Não sei, eu estou a fazer esse tipo de negócio, né? E aqui, mais ou menos, consegue adquirir quanto com queima de carvão? Pouco só. Só para primeiro ajudar um dia, 3 dias a fazer esse trabalho, né? Para nós comer. Também na escola, criança. Meu marido nem trabalha. Também temos criança. Não há como fazer. Basta fazer fora. Mas aqui, por exemplo, num forno só consegue queimar quantos sacos de carvão? Ontem eu consegui tirar 3 sacos. Aquele forno aí, com bacia 4. Aqui, não sei já, vou tirar quanto. Madeira arrumada, capim e um banco de areia são elementos fundamentais para a queima do carvão vegetal. Assim, explicou Lourdes Francisco, uma das mulheres que se dedica a esta atividade. Arruma assim do jeito que eu estou a fazer, limpar aqui, comprar madeira, arrumar, depois daí pôr capim, maticar, de maticar e pôr fogo, fechar, deixar assim por menos 1 semana ou 5 dias. Quando está pronto, começar a extrair, tirar carvão, sacar, pôr na praça. E como é que percebem que o carvão já está pronto uma vez que ele está todo coberto? Não sai mais fumo. Aquela hora que está a tirar, não tem medo de queimar? Como é que tem sido? Com água, ter balde de água, tirar e apagar com água. E quando apagado, chega a vez do Sr. Ângelo José, comprador e revendedor, que no seu dia a dia tem enfrentado os perigos da estrada para revender o carvão na cidade da Beira. Eu sou comprador. E tem sido sempre que tem vindo aqui? Sempre é minha atividade. Assim, por exemplo, um saco quanto é que compra aqui? Aqui compro 500. 500 meticais um saco? Sim. E vai revender a quanto? Depende do nosso mercado. Quando apanha cliente a aceitar com o preço que você requer, ele paga. Às vezes dizemos 750 ou 800. Tem vendido onde? Lá na Beira. E como tem sido esta tua rotina de fazer essa estrada até na cidade da Beira? É arriscar. Importa referenciar que este local, conhecido por Zona da Balança no distrito do Dondo, encontram-se mais de 50 fornos de queima de carvão vegetal e são mais de 30 famílias que dedicam-se a esta atividade, com especial destaque para as mulheres.